tem os seus trabalhos mediúnicos e tem também os seus estudos sobre mediunidade, a fim de que possamos conhecer o que é esta faculdade, o que é este fenômeno, como isso acontece, como isso pode acontecer, se eu posso desenvolver, se eu não posso desenvolver. Eu brinco com as pessoas, porque espírita estou há quase 20 anos, e eu brinco com as pessoas que eu sou médium de pedra. Nossa, Ari, que é isso? É de pedra, não sinto, não vejo, não ouço coisa nenhuma. Médium de pedra. Mas eu sei que nos meus estudos, nos meus desenvolvimentos, em qualquer instante, a mediunidade poder-se-á eclodir em minha vida. Avisam-nos os espíritos superiores que a mediunidade estará mais facilmente desenvolvida naquelas pessoas que começam a desenvolver o lado espiritual da vida, que vão se afastando tanto do lado material da vida. Quando as pessoas começam a entender da importância de aprendermos, vivenciarmos e estarmos no mundo das coisas espirituais, nós vamos dando a nós a oportunidade desses desenvolvimentos. Ari, eu já ouvi dizer que existe um monte de médium que ficou louco. Ah, eu ouvi, hein? É verdade, você já ouviu, eu também já ouvi. Então, mediunidade deixa a gente louca? Eu não quero saber desse negócio, então vou ficar médio e depois vou ficar louco? Não, não é bem assim. Allan Kardec nos diz que nem toda loucura é mediunidade, mas também nem toda mediunidade é loucura. Só enlouquece a criatura desequilibrada. Por isso é que se deve fazer um acompanhamento, um desenvolvimento, um curso, a fim de vermos se psiquicamente, se há equilíbrio psicológico naquele ser, de buscar esse desenvolvimento ou não. Já vi pessoas que se desequilibraram ao buscarem conhecer a mediunidade, isso é verdade. Mas já vi outras pessoas que agora que trabalham na mediunidade, fazem um bem enorme a muitas criaturas, aplicando passes, orando por aquelas criaturas, recebendo mensagens de entes queridos desencarnados, trazendo consolo a corações de mães aflitas, doridas, sofridas, de pais que perderam os seus filhos amados e agora, através daquele médium que se desenvolveu, recebendo uma carta. Imagine que coisa linda. Você, o filho, lhe enviando uma mensagem dizendo: mamãe, papai, eu vivo. Não morri, papai. Não morri, mamãe. Quero que a senhora se acalme, se tranquilize. Avise fulano, avise ciclana, que eu estou bem. Mamãe, saiba a senhora que eu já começo a desenvolver alguns estudos, alguns aprendizados, e por assim vai, e termina a sua carta: mamãe, quero deixar-te a mensagem que te amo muito, que gosto muito da senhora, mesmo aqui do lado da vida, outro dia mesmo, indo até a sua casa, mamãe, aquela que era nossa, pude lhe beijar e lhe abraçar com tanta ternura e com tanta saudade, e eu notei, mamãe, que você pressentiu a minha presença. Era dia do Evangelho no lar. A senhora estava emocionada, como eu me lembro. Cartas essas, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que só um médium, só este medianeiro de Deus, poderia estar trazendo a estas famílias. Como fez Chico Xavier durante tantas e tantas décadas, levando mensagens otimistas, positivas, de consolo, como eu já disse, porque afirmamos que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Ela não é aquele solucionador dos nossos problemas. Ao contrário, ela vem mesmo para nos trazer a condição de consolo, vem nos consolar. Olha como a hora passa, não é? Já estamos terminando o nosso programa. Vou repetir o que eu disse no começo do programa. Hoje falamos de uma forma superficial, com alguma profundidade, sobre mediunidade. Dizendo a você o que é mediunidade em palavras simples, porque eu quero que você entenda.
Este programa é para você entender. Nós não queremos estar falando aqui difícil, com palavras rebuscadas, não. Eu quero que você compreenda, de uma forma simples, as coisas que nós temos para lhe dizer sobre mediunidade, reencarnação, imortalidade, lei de causa e efeito e tantas outras coisas que a doutrina espírita tem para te dizer, e quero te falar de uma maneira simples. Olha, aproveite o nosso e-mail, contato@avidacontinua@com.br. Está com algum problema? Escreva para nós. Vamos ler com carinho e nos próximos programas iremos falar com você sobre o teu problema. Iremos dizer a você alguma coisa, com poucas palavras, mas iremos te dizer. Participe conosco, venha estar conosco. Antes, quero despedir-me de você, minha irmã, de você, meu caro irmão, da família bonita que você tem em casa, dos seus pais, dos sogros, dos filhos, dos irmãos, marido e mulher, esse dom maravilhoso da vida que é o casal. Quero dizer a você que nós, sempre que terminarmos o programa, desejaremos à sua família, aos seus entes queridos, alegria, paz, saúde, mas muita confiança em Jesus. Nunca deixe de confiar no Cristo, em Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas. E é Ele que eu vou pedir, e é a Ele que eu vou pedir as bênçãos para o seu lar. E que haja entre vocês muita união, muita confiança, muita alegria. E assim me despeço até o nosso próximo programa. Muita paz. Boa noite a todos. Está no ar o programa espírita A Vida Continua. Como você já sabe, você que nos acompanha, você também pode participar do nosso programa através do e-mail contato@avidacontinua@terra.com.br. Envie para nós sua sugestão de tema, sua crítica ou algum assunto que você queira que seja abordado sob a ótica espírita. Com certeza, no momento oportuno, ele será apresentado. Nesta noite, iremos tratar do fenômeno da morte. Iremos falar sobre a morte e sobre o morrer. Esse tema, sem dúvida, vem de encontro com a necessidade do indivíduo. Afinal de contas, todos nós, mais cedo uns, mais tarde outros, iremos enfrentar o fenômeno biológico da morte, que parece ser bastante natural, mas, já que é tão natural, por que tememos? E aí vamos percebendo que desde o homem primitivo, o homem de Neandertal, segundo pesquisas realizadas em Shanidar, atual Iraque, já esse homem, esse ancestral, se dedicava a rituais fúnebres, junto àqueles do seu clã que morriam, indicando aí numa possível crença na sobrevivência de algo além da matéria. Se temos esse instinto de que algo irá continuar vivo, que iremos viver, por que temer esse momento? E aí vamos observar que a insegurança e o medo de morrer, em grande parte, se deve às crenças
que ao longo da época temos recebido. Percebemos, por exemplo, na ideia materialista, principalmente difundida a partir do século XVIII e XIX, um grande aliado para o medo da morte. A ideia materialista é aquela que informa que o indivíduo, ao morrer, está exterminado. Aqueles amores que ele teve, a mãe, o pai, o filho, a filha, nunca mais se reencontrarão. Então, diante de uma visão materialista de que morreu, tudo acabou, grande é o sofrimento do indivíduo. Porque de que valerá tanto amor se num determinado momento, mesmo sem a nossa vontade, iremos nos separar desse ser querido, desse ser amado? Diante de uma vida moral, ela parece deixar de ter importância na visão materialista. Por que moral? Por que respeitar os direitos do próximo? Os deveres nossos? Para que ser sincero, ser honesto, se nessa visão, ao morrer, tudo está acabado? Nada melhor do que gozarmos o momento atual. Deveremos, em cima dessa ideia materialista, analisar o comportamento da própria humanidade. Quantos não provocam guerras para conquistar poder, prestígio político, para se destacar de maneira econômica, passando por cima das pessoas, assassinando, matando? Para ele é algo justo, porque a vida presente é a vida que lhe importa. Mas uma outra ideia também nos provoca um certo temor, que é a ideia dogmática. A igreja dogmática, ela nos coloca que, ao morrermos, teremos ou o céu, um paraíso a nos aguardar para aqueles que foram irrepreensíveis em sua conduta, ou, por outro lado, o inferno. Aqueles que não fizeram bem, aqueles que se equivocaram, aqueles que roubaram, que não seguiram os mandamentos, irão para o inferno. E nesse inferno, uma visão tão grotesca nos aguarda, porque será um fogo que nos queima sem consumir, eternamente. Ou seja, nunca sairemos desse local. Imaginemos uma mãe que vê partir o seu filho, ainda que ele estivesse envolvido com drogas, com crimes. Ele não encontraria o perdão de Deus. Mesmo que sua mãe o perdoasse de tudo, seu pai, Deus não o perdoaria e o mandaria para o inferno. Mas no ano de 593 d.C., a igreja assumiu a ideia do purgatório, que seria uma região intermediária para onde iriam as almas ainda devedoras. Mas estas almas dependeriam da prece daqueles que ficaram na terra. E aí nos vem uma grande dúvida: e se não deixarmos ninguém para fazer preces por nós? E se as pessoas se esquecerem de nós? Isso deu margem para as preces pagas, para as missas encomendadas, observando o indivíduo de que o seu bem-estar futuro dependeria daqueles que ficaram na terra. Isso não vem de encontro com o que afirmava Jesus: a cada um será dado conforme suas obras. Mas para outros, temos a visão panteísta, onde, como uma gota d'água, ao cair no oceano, essa água, essa gota, perderia a individualidade. Assim seria com a alma humana. Ao morrermos, voltaríamos para o todo universal. E as mesmas ideias materialistas caberiam aqui. Se perderíamos a nossa individualidade, retornando a esse todo, por quê? De um procedimento moral, honesto, se não teríamos responsabilidades posteriores.
E essa perda da individualidade nos traz temores e inseguranças. Outros acreditam que iríamos dormir até o dia do juízo. Só que não está preciso por quanto tempo dormiríamos. E ao acordarmos, seríamos julgados, ou inferno, ou paraíso, ou serem exterminados os indivíduos. Sem dúvida, essas visões nos dão tanta insegurança e medo. Mas como será que a doutrina espírita trata dessa temática importante? Allan Kardec, no ano de 1857, ao publicar a primeira edição de O Livro dos Espíritos, trará, na questão 68 dessa referida obra, a indagação o que é a morte. E os espíritos superiores responderão que a morte é o esgotamento dos órgãos. É o esgotamento dos órgãos. Seja aí por acidente, seja pela idade avançada, seja por uma doença. O fato é que, no momento em que os órgãos não nos oferecem mais condições para a vida física, o espírito que é imortal é compelido a sair desta veste, abandoná-la. E teríamos para essa resposta um exemplo muito interessante, que é o exemplo de uma máquina, de um automóvel, por exemplo, 0 km. Quando o retiramos da concessionária, não temos maiores dores de cabeça. Basta colocar combustível e rodarmos. Mas com o passar do tempo, dos meses, dos quilômetros, temos que trocar o óleo. Um pouco mais, trocamos os pneus. Vamos substituindo uma peça aqui, outra acolá. Até o momento, mais cedo para alguns modelos, mais tarde para outros, temos que trocar o motor. E aí é melhor trocar de carro. Assim se dá com o corpo físico. Mas em qual momento ele começa a se desgastar? Em qual momento ele começa a esgotar a sua vitalidade, os seus órgãos? A partir do nascimento. A partir do nascimento, o nenê, a criança, ela já começa a ter os próprios gastos. A respiração, a queima celular. Só que a energia que ela produz é muito maior do que a energia que ela gasta. Basta observarmos uma criança e os seus pais correndo atrás delas, cansados, enquanto que elas estão com todo o pique. Vem a fase da juventude, da adolescência, e percebemos aí ainda uma grande energia por parte dos jovens que estudam, que trabalham, que conversam até altas horas, no outro dia acordam cedo, mas estão na flor da idade. Vem a madureza. Atingimos o ápice da maturidade orgânica, e logo depois de atingido esse ápice, é natural o começo de um desgaste. É a máquina que começa a se desgastar. E por mais que nos exercitemos, por mais que passemos a comer os alimentos mais cedo, por mais que viajemos para as estâncias hidrominerais, o corpo vai entrando numa fase de declínio. Muito embora seja frequente a mente estar ativa, os ideais elevados, mas os ideais são da alma e não do corpo. E este vai se desgastando, vai ficando roto, até o momento em que, num determinado instante, somos compelidos a deixar este corpo. Mas, ao abandonarmos a veste, o espírito surge imortal. Nunca perderemos a nossa individualidade. Continuaremos a ser nós mesmos. E é importante salientar que a morte não nos transformará nem em anjos, nem em demônios. O simbolismo do mal. Nem o anjo, que é a simbologia das virtudes. Não. Continuaremos a ser nós mesmos. Com as mesmas tendências, com os mesmos pendores para o amor, para o vício, para o ódio. Assim como somos hoje no corpo. Não há uma transformação mágica. Continuamos a ter a nossa realidade íntima.
Allan Kardec, ele vem informar que é muito comum o espírito passar por um período chamado de perturbação, logo depois da desencarnação, logo depois da morte. E esse período de perturbação pode demorar alguns instantes, até dias, meses e anos, de acordo com aquilo que a pessoa foi na Terra em termos morais. O nosso grande juiz é a própria consciência. E os reflexos das nossas atitudes são identificadas no momento da morte. Tal vida, tal morte. Educação para a vida é educação para a morte. De acordo com os espíritos, aqueles que tiveram uma vida mais sensualista, uma vida mais material, apegada aos bens terrenos, às coisas terrenas, estes tendem a ter maior dificuldade no momento da desencarnação. Onde está a mente dessa pessoa? Onde está o sentimento dessa pessoa? Nas coisas da terra. Então, se desligar será muito mais difícil. Aquele que vive em função dos bens materiais, da casa, do carro, o desapego é muito complexo. Por outro lado, aqueles que nutrem uma vida moral positiva, lembrando que moral, de acordo com os Espíritos, na questão 629 do Livro dos Espíritos, é a regra de bem proceder, é seguir as leis de Deus. Esses que procuram